Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um EBD. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos orar. Amém? Senhor meu Deus, nós queremos agradecer pela saúde, agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas, com os nossos familiares. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Toda palavra que for falado aqui, Senhor, possamos aplicar em nossas vidas e viver, Senhor, essa palavra. Que possamos ter seriedade e compromisso, Senhor, em obedecer aos teus mandamentos, Senhor. Nos ajuda a buscarmos a Ti todos os dias, Pai. E nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor. Confiamos que esse tempo de quarentena passará logo. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Na nossa penúltima aula, aula passada, a tia Rayana deu aula, sobre o dia especial do Dia das Mães. E antes dessa aula, eu falei sobre Neemias capítulo 10 e capítulo 11, E relembrei com vocês o capítulo 9. E aí, o que é que fala nesses capítulos, Eu aconselho para que vocês vejam esse vídeo dessa aula, para que vocês possam lembrar, Porque pode ficar confuso, talvez, o estudo de hoje. E é sempre bom a gente dar uma lembrada do que foi falado na aula passada para que a gente possa entender melhor o texto. No capítulo 9, a gente viu que foi a confissão de pecados, o momento que o povo se arrependeu, confessou seus pecados. No capítulo 10, a gente viu um decreto, Que decreto era esse? Era o decreto acerca da santificação. Eles reveram as suas atitudes e eles fizeram um decreto de santidade, Coisas que eles não iam mais fazer, atitudes que eles não iam mais ter, porque eles viram que essas atitudes afastavam eles do Senhor. E aí a gente viu também que a estratégia de Neemias, no capítulo 11, a estratégia de Neemias, que estratégia, Embora a cidade de Jerusalém já estivesse com o muro toda erguida, bem bonita, maravilhosa, a cidade ela não era tão populosa ainda, Não estava tão populosa. Então Neemias queria tornar novamente a cidade de Jerusalém populosa, Então ele teve uma estratégia para que o número de pessoas crescesse naquela cidade. Então, eu aconselho a você dar uma olhada nesse vídeo e relembrar esses capítulos que a gente estudou. Então, chegou ao fim, a nossa aula sobre Neemias. É o nosso último capítulo. Acho que a gente passou um mês, quase 2 meses, estudando Neemias. E nós chegamos ao fim. E eu estou muito feliz. Convido você para abrir sua Bíblia em Neemias, capítulo 13. No vídeo passado, eu falei para vocês que a gente ia logo para o capítulo 13, ia ver para finalizar. No capítulo 13 de Neemias, a gente tem como título As Últimas Reformas Realizadas por Neemias. Lá no comecinho de Neemias, no capítulo 2, a gente viu que o rei, ele deu permissão para Neemias para ir para Jerusalém. Porém, ele teve um tempo, ele tinha um tempo que ele teria que voltar depois lá para o rei Artaxerxes, Então, Neemias calculou o tempo que ele levaria para construir o muro, para erguer tudo, fazer tudo bem direitinho. Então, ele calculou um tempo e deu determinada data para o rei, Então, esse tempo chegou, Neemias teve que voltar para sua terra, para o seu local onde ele morava, onde ele trabalhava para o rei, e ele teve que voltar. Só que durante a ausência de Neemias, a gente vai ver que houveram algumas bagunças. Pois é, você achou que ia terminar com um final feliz? Eu esperava, que ia terminar e eles obedeceram a Deus e foram felizes para sempre, Nos contos de fadas tem isso, de o personagem passa por muita coisa ruim, difícil, mas no final os personagens são felizes para sempre. Mas na vida real, nem sempre é assim, Então o povo voltou a ter atitudes que eles tinham, Novas coisas surgiram e tal. Então na vida real é assim, nem sempre tem um final feliz. Então, a gente vai ver algumas atitudes que o povo teve, durante essa ausência de Neemias, que entristeceu bastante Neemias. Vamos conferir na palavra do Senhor. Neemias 13, 4. Neemias capítulo 13, versículo 4 diz assim:
Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas do cereal, o incenso dos utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a sua permissão. Então, a gente vê aqui que Eliasibe, ele era o sacerdote, né? E ele era responsável pelo depósito do templo, né? Ele que cuidava. E aí, ele entregou uma sala que era utilizada para guardar os utensílios do Senhor, né? Ele entregou para Tobias. Você lembra de Tobias? Tobias foi um dos opositores, um dos que eram contra a obra, né? Quando Neemias se levantou, ele foi uma das pessoas que teve atitudes cruéis, falou coisas cruéis para Neemias, para que Neemias desistisse. Tobias foi um dos inimigos do povo. E aí Eliasibe, ele era parente dele, e ele cedeu esse espaço do templo do Senhor, que era utilizado para guardar as coisas do Senhor, ele cedeu esse espaço para Tobias, né? E tudo isso aconteceu no período em que Neemias não estava, no período que ele teve que voltar para o rei Artaxerxes, né? E olha aqui no verso 7, Neemias vai dizer: "E voltei para Jerusalém, e quando soube o mal que Eliasibe fizera, ao ceder a sala para Tobias no templo do Senhor, fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala." Então, Neemias vai dizer que quando ele soube disso, né, quando tudo isso aconteceu, Neemias não estava lá, e quando ele soube, ele ficou aborrecido. E ele jogou todos os utensílios que Tobias tinha colocado dele, né, colocou para fora. É mais ou menos assim, como se eu fosse um exemplo, para que vocês possam entender melhor. Como se eu fosse responsável da nossa igreja wesleyana, tem as salas, né? As salas, a secretaria, onde ficam os materiais da EBD, onde guarda muita coisa importante da nossa igreja. Então é como se eu fosse responsável por isso e eu tivesse cedido esse espaço para uma das pessoas que não gosta da igreja wesleyana, um exemplo. Então é como se eu tivesse feito isso. Então foi isso que Eliasibe fez, né? E que chateou Neemias. E a outra desordem que a gente vai encontrar é no versículo 10, que diz assim: "Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso os repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus?" Então aí, Neemias também ficou sabendo que os levitas, eles não estavam recebendo a sua parte, né? Ou seja, eles não estavam recebendo os dízimos e ofertas, as pessoas não estavam dando. Assim como nós damos os nossos dízimos e ofertas para abençoar a nossa igreja, para abençoar a família do nosso pastor, assim o povo também teria que dar, né? Porque os levitas, eles se dedicavam o tempo todo ali no templo do Senhor e eles precisavam se manter. Então, o povo estava negligenciando isso. E Neemias, quando soube disso, ele fala, também soube de que que os levitas não estão recebendo sua parte, que lhe é devido, né? Então, Neemias repreendeu aquela ação e ele fala, né? Que negligência é essa com o Senhor? Né? Que negligência, o povo estava negligenciando. Bastou Neemias sair para muita coisa acontecer e o povo parece que estava voltando às mesmas práticas, né? E olha a outra desordem que aconteceu durante a ausência de Neemias. Versículo 15 diz assim: "Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhadores dos tanques de prensar uvas no sábado e juntavam trigo e carregavam em jumentos, transportando com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em
pleno sábado. Então os adverti: não vendam alimento neste dia. E aí, por quê? Mas o povo estava trabalhando, mas por que Neemias impediu? Aqui no versículo 15, ele vai dizer que o povo estava trabalhando tanto que o povo estava trabalhando até no dia de sábado, o dia que era dedicado ao Senhor naquele tempo, né? O dia que o povo se dedicava para o Senhor, para cultuar o Senhor. Então o povo estava trabalhando muito, que não estava tendo tempo para Deus, que não estava tendo para cultuar. E o dia de sábado era sagrado. Então Neemias se revoltou. Hoje, o dia que nós celebramos para adorar ao Senhor, né? Que nos dedicamos a mais, é o domingo. É o domingo, né? Que nós vamos pra EBD de manhã, nós vamos pro culto. Então, naquele tempo era o sábado. E aí o povo não tava tendo tempo, tava trabalhando muito. E Neemias, quando viu aquilo, os repreendeu, né? Pode parar. E a última negligência que o povo tava tendo é lá no versículo 23, se não me engano, diz assim: além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com as mulheres de Adod, de Amo de Moabe, né? A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. Ou seja, vocês lembram do decreto? Do decreto que eu falei, eles reveram as atitudes deles que estavam afastando eles do Senhor. Então eles fizeram um decreto, né? Com atitudes que eles não iriam mais ter para que eles não se afastassem do Senhor. E aqui, uma das coisas que estava no decreto é que eles não poderiam, né, o povo de Deus, eles não poderiam dar seus filhos ou filhas em casamento, né, com povos estrangeiros. E eu expliquei isso para vocês. Por que que eles não poderiam casar com homens ou mulheres estrangeiros? Porque esse povo, os outros povos, eles adoravam a outros deuses, né? Adoravam vários deuses. E eles não adoravam Deus verdadeiro. Então, quando eles se casavam, o povo de Deus, eles passavam a esquecer do Senhor, né? E passavam a cultuar esses deuses falsos. Então, por isso que eles colocaram isso no decreto, né? Para que eles não se desviassem do Senhor. E aqui a gente viu, todos concordaram, tem uma lista lá de pessoas que concordaram com esse decreto. E aqui a gente está vendo que eles voltaram a ter a mesma atitude. Então, olha aqui. Primeiro, o sacerdote entrega uma parte do templo, uma sala, para Tobias, né? Que era um dos inimigos. Depois, as pessoas não estavam dando dízimos, né? Como os levitas iam se sustentar? O povo estava sendo negligente nessa parte. A gente viu que o povo estava trabalhando tanto, até no dia de sábado, né? E não estava tendo tempo para o Senhor. E aqui a gente vê que o povo, eles estavam se casando com homens e mulheres estrangeiros, né? Estavam falando a língua desse povo e não sabiam falar a língua de Judá, né? Então isso chateou muito Neemias. E olha no versículo 30, se eu não me engano, diz assim: dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, né? E designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Então, ou seja, Neemias, ele viu aquelas atitudes e eles repreendeu. Em alguns versículos a gente viu que ele ficou aborrecido, que ele ficou chateado e que ele repreendeu aquela atitude do povo, né? E no final, Neemias, ele purifica, ele dá a responsabilidade para as pessoas. Ou seja, Neemias, ele era compromissado com a palavra do Senhor, né? Não importa em que situação, em que momento o povo estava, mas Neemias levava a sério a palavra, os mandamentos do Senhor. Ele era compromissado com a palavra do Senhor. E o que a gente pode aprender com essa história de Neemias, né? Para finalizar, o que a gente pode aplicar isso para as nossas vidas? A gente pode aprender nessa quarentena, nesse período de quarentena, talvez muita coisa não esteja legal, né? Muita coisa esteja bagunçada na nossa vida. A nossa rotina, talvez o sentimento de solidão, o sentimento de tristeza. Talvez a gente não está tendo a rotina da leitura, a rotina da oração. A gente não está se dedicando ao Senhor. Algumas coisas que a gente fazia, que era bom e que a gente não está fazendo mais. Então, muita coisa pode estar bagunçado na nossa rotina durante
nesse tempo de quarentena. E não é porque que nós não estamos indo para a igreja, não é porque eu não estou indo para a EBD, que eu não estou indo para o culto de quarta-feira, de domingo. Ah, eu estou aqui em casa, não estou indo para a igreja, então não vou ler mais a Bíblia, não vou mais orar. Não. Neemias, como eu falei, Neemias ele era compromissado, não importasse o que ele passasse, o tempo em que ele estava, mas ele levava a sério a palavra de Deus. Ele levava a sério. E nós temos que levar a sério também a palavra de Deus. A gente está passando esse tempo difícil que nós não podemos ir para a igreja, mas nós temos que ser compromissados com a palavra do Senhor. Nós temos que tirar pelo menos 5 minutos. Vou tirar 5 minutos para ler. Vou tirar 5 minutos para orar pela minha vida, orar pela minha família, orar pelos meus amigos. Nós não podemos ser negligentes nessa parte. Então, se você tá jogando muito, se você tá assistindo muita televisão, Heróis da Fé, para um pouco. Não seja negligente com a palavra do Senhor. Amém? E para encerrar, tem o nosso versículo, que é em Salmos 27. Nosso versículo-chave é Salmos 27, verso 14, que diz assim: Espera no Senhor. Seja forte, coragem, espera no Senhor, né? Então, espera no Senhor. Esse tempo da quarentena é só uma fase e vai passar. Então, nós temos que não podemos ser negligentes com a palavra do Senhor, mas assim como Neemias, né, foi compromissado, assim nós temos que ser compromissados com a palavra do Senhor. E nós temos que esperar nele e confiar de que esse tempo passará. E se você sentir dificuldades na sua rotina, tia Stephanie, eu não consigo ler a palavra, eu ando triste, eu ando desanimado, fale comigo, nos procure para que a gente possa ajudar você, para que a gente possa orar juntos. Amém? Então, eu quero desejar uma boa aula, que você aproveite, veja os vídeos. E se você viu esse vídeo até o final, coloca aqui o nosso versículo-chave, comenta algo, compartilha algo, nos diga como é que você tá nessa quarentena. Se você tá triste, o que você tá fazendo? Comente aí para que a gente possa interagir. Amém? Nós vamos orar. Senhor meu Deus, quero te agradecer por esse momento, agradecer pela tua palavra, Senhor. Assim como Neemias, que foi compromissado, Senhor, com a tua palavra, que possamos ser compromissados, Pai. Não é porque que nós não estamos indo à igreja, à EBD, que nós vamos deixar de ler a palavra, que nós vamos deixar de orar, não. Aí é que nós temos que nos fortalecer mais, aí é que nós temos que buscar mais ao Senhor. E que possamos ser compromissados, Senhor, contigo. Abençoa cada menino da Sala Heróis da Fé, a cada um que está vendo essa aula, para que o Senhor possa ajudá-lo, Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis e assim como o versículo-chave diz, né? Espera no Senhor, seja forte, né? Coragem. Nós queremos esperar em Ti, confiar de que o Senhor fará mais, Pai, em nossas vidas. E muito obrigada por esta aula, pela vida de cada menino da Sala Heróis da Fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, um abraço, que Deus abençoe seu dia e interage aí na nossa aula.